eu falo que o melhor sistema de visão do mundo é o nosso olho. Mas não só por causa do olho, porque é o nosso cérebro que se adapta. Então, às vezes, o cara tá olhando aqui, pô, Luiz, mas a falha aqui... Não, beleza, mas é porque você tá enxergando. Ah, a diferença de tonalidade, não, é porque é o seu olho. Então, a hora que você traz para o sistema de visão, você tem que ter muito cuidado. Que nem você comentou, setup, que a gente fala, né? Sim. Distância, a área de detecção, a resolução, o foco. Então, é muitos detalhezinhos, né, que são dedicados para isso. E existem lentes aí que resolvem problemas de medição, por exemplo, que é mais caro que a câmera. Então. Sistema de visão. Está no ar mais um Dapcast, podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui diretamente da Banner, o Luiz Fioravante. Prazer, Luiz. Fique à vontade para se apresentar para o nosso público aí. Prazer, Dário. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso dia a dia, soluções, né? Algumas coisas que a gente vive. Então, eu sou Luiz Fioravante, hoje estou na Banner, trabalho lá há cerca de 5, 6 anos. Eu falo, trabalho na Banner, mas trabalhar com Banner faz quase 15 anos. Então, Poxa. Depois a gente vai conhecer um pouco a história aí. Então, muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar um pouquinho hoje sobre soluções de Visual Factor, coleta de dados cabeada, né, como o IO-Link ou wireless também, né, que hoje em dia, quanto menos infraestrutura, necessidade de fazer é importante. E o básico também, um pouquinho de sensor, como coletar esses dados aí para ajudar no dia a dia das indústrias. Legal. Bom, muito legal você estar aqui. É um prazer imenso ter você aqui, Luiz, né? Falar sobre a Banner, cara, uma marca aí que é muito, muito conceituada no mercado. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um papo que vai agregar muito ao público aí, né? Legal. Público de todo mundo. Pessoal, não se esqueçam, tá? Já está aqui, ó, o Luiz veio aqui diretamente da Banner passar para vocês os insights, passar soluções. Então, já vai aí, ó, deixa o like, tá? Quem tá no YouTube já deixa o like, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificação aí, ó, e vamos acompanhar esse podcast aqui que vai ser muito bacana. Para quem tá no Spotify usando nas plataformas de áudio aí, depois entra aí, DAP Engenharia, o canal, aí Dapcast. Vai ser fácil achar aí também. Já faça a sua inscrição e já deixa o like aí para nós também. Bom, Luiz, no começo de todo o Dapcast aí, eu dou oportunidade para as pessoas contar a história, porque Legal. cada pessoa que vem aqui é uma história diferente, um legado, uma jornada. É bacana a gente saber, bacana passar para o público, porque, como você falou, 15 anos já trabalhando com o Banner e na Banner 6 anos. Você já viu muita coisa nesse período aí, né? E tem muita informação, muito insight para trocar com a gente, né? Cara, para quem não me conhece, gente, eu também, aí eu já começo falando, né? E não me apresento para as pessoas que não me conhecem aqui. Eu sou o Dario Pereira, sou diretor no Grupo DAP Engenharia, tá? E o Grupo DAP Engenharia é uma empresa aí de serviços, soluções para NR12, desmontagem e montagem de máquinas, automação industrial, tá? Instrumentação e outras soluções. E este é o Dapcast, o podcast da indústria, onde nós levamos informações até vocês aí, tá bom? Então fique à vontade para se apresentar e falar um pouco da sua jornada, como que você chegou, né, até iniciar com a Banner, né? E como você chegou na área aí de engenharia e soluções, cara. Então, é uma história legal, né? Faz tempo que, desde pequeno, eu queria seguir essa linha técnica de engenharia. Você deve ter sido assim. Sim, Desmonta um controlinho, um controle remoto. Carrinho de controle remoto, né? Aí você desmontava aquele carrinho caro, né? E ficava só com o motorzinho, capilha na mão, só pra fazer uma hélice. Punha na água, ela batia. Daí... E meus pais sempre incentivaram, né? Essa parte, tipo, você quer ser engenheiro? Não, quero, então beleza, né? Daí minha formação vem de engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações. Então legal. Tem muito a ver com rede industrial, né? Wireless e essa parte que hoje, quando eu via na faculdade, eu falava, não vai servir para quase nada, né? Mas hoje você fala, putz, aquelas informações valeram, né? Sim, sim. E eu comecei como... Porque eu falo, tô trabalhando com banner há 15 anos, né? Eu entrei como estagiário em um distribuidor.
Então, legal. A Banner, ela é um pouquinho diferente dos players de mercado, né? Ela não vende direto. Ela sempre passa por um distribuidor. Igual uma montadora, né? Fabrica, quem vem. Então, eu entrei estagiário. Eu lembro até hoje, deu campo, né? Então, campo, você sabe, né? Deu, sei lá, 5 meses de empresa, chave do carro, ó, você tem que ir num cliente. Daí que eu vi que era legal, porque quando você resolve o problema de campo, vê uma solução, uma aplicação, né? Então, daí eu vi 8 meses depois fui efetivado. Daí, lá eu fiquei 9 anos quase. Fui para um fabricante de sistema de visão, né? Que a Banner também tem. Então, eu fiquei lá quase um ano numa empresa focada só em sistema de visão. Que hoje está um boom gigante, né? Ainda mais com IA, Com certeza. Essas ferramentas a mais. E depois eu fui para a Banner. Abriu esse convite, né? Então, e o legal, né? Como a gente estava falando mais cedo aqui, né, Adri, o nosso mercado é nichado, né? É um excelente mercado, é grande, mas é nichado. Sim. E você tem que sempre... Ele até brincou aqui, eu já te vi em algum lugar. Eu falei, o problema é se lembrar de coisa ruim, né? Mas o que foi legal quando abriu essa vaga na Banner, né? Que eu fui para ser já analista, né? Direto. Quando a Banner veio para o Brasil em 2014, eu, querendo ou não, eu ajudava eles. Como eu estava no distribuidor, eu ajudava, porque assim, você tem que ajudar as pessoas, né? Amanhã o mundo gira. Sim, com certeza. E quando abriu essa vaga, lembraram de mim e falaram: ó, esse cara. Quando você ajuda também, cara, energia boa pra quem... é outra coisa. né? Independente de fé, gente, do que você acredita, mas quando você pratica boas ações, isso retorna pra você também, né? E daí foi a vaga veio, né? Daí eu entrei na Banner. Daí hoje, de um tempo pra cá, né? Em quase 6 anos, vai fazer em novembro 6 anos. Hoje eu sou especialista de engenharia de aplicação. Então, legal. já teve essas mudanças, né? Então, o foco é realmente engenharia de aplicação. Então, a Banner tem muitas BUs, né? Então, sensores, safety, wireless, visual factor, é muita coisa. Então, o foco é a aplicação em si, não muito produto, né? Então, sim. Existem, lógico, especialistas de produtos e tal, mas hoje meu foco é um pouquinho mais em aplicação, né? Então, dar treinamento para distribuidor, cliente, ver a aplicação em campo. Então, compartilhar o máximo de conhecimento aí nesse dia a dia. Isso que você trouxe para mim, cara, a gente comprava banner, né? Em outras ocasiões, que hoje os projetos que a gente tem aqui estão bem nichados, bastante deles para NR12, né? E outros para automação, mas sistemas de visão a gente ainda não implementou, né? Sim. Assim, na prática. E uma coisa que você trouxe é que ela não vende, não tem venda direta, tem um distribuidor. E então quer dizer que você, se acessar o site, eles vão indicar um distribuidor lá no site, é isso? Isso, no site tem a aba lá de onde comprar, digamos, traduzindo, né? Sim. Tem um site em inglês e português, mas eu gosto mais de usar o inglês, que ele é mais rápido, mais atualizado. Onde comprar, daí Brasil, lá vai ter a lista dos distribuidores. Então tem distribuidor São Paulo, Minas, Bahia, todo o Brasil, né? Que legal. Daí tem essa divisão e é legal assim, é um modelo de negócio diferente. Eu ia falar isso. De todos os players, né? A Banner é diferente porque fabrica, mas quem vende e o estoque está na ponta, né? Então cada distribuidor tem um estoque, né? Tem a sua equipe técnica também. Então, não é só o Luiz e a equipe da Banner que dá um suporte, né? Então, é o Luiz, a equipe da Banner e mais, sei lá, mais 8 num distribuidor, mais 6 no outro, 10 no outro. Então, a ponta fica muito grande, sabe? Então, sim. E funciona muito bem, o mundo inteiro assim. Não, é bacana esse modelo de negócio, porque assim, eu vejo oportunidades para os dois lados. Eu tenho certeza absoluta que é política do ganha-ganha, senão não teria no mundo todo, né? E não teria no Brasil também. Mas assim, tem a oportunidade de a Banner atingir mais locais, certo? Com esse modelo de negócio. E a oportunidade de crescimento também de empreendedores, né? Exato. Micro, né?
de o cara empreender, montar a distribuição e performar com uma marca já conceituada, né? E tanto é que os primeiros distribuidores era exatamente isso. Um sonhador foi lá, quero ser um distribuidor, a Banner, lógico, tem que ter um aporte, qualificar, tal, qualificar. E a partir do momento que foi aprovado, o cara começou a ver que dá certo, né? E é uma marca conceituada. E tem soluções que os outros players também não têm, né? Sim. A gente estava falando mais cedo, é uma variedade muito grande, né? Então, é um modelo legal, um modelo diferente um pouco. É importante. E esse sistema, falando de sistema de visão, cara, falei para você, vou para Recife amanhã. A gente vai ver uma planta, né? Que nós fazemos muita transferência de máquinas e plantas aqui industriais. Então, o cara tá trazendo, a gente tá fechando, né? Tá negociando aí uma transferência de uma planta de Recife para cá, para o estado de São Paulo, americana. E ela tem um sistema de visão. Ela tem uma parte lá. Eu lembrei agora que até tem. A gente faz um documento aqui, antes que chama TAP, né? Termo de abertura do projeto. E a gente estava fazendo ele e eu falei até pro pessoal, essa aqui é uma parte mais sensível da máquina. Então a gente vai ter que desmontar, embalar e tudo mais. Porque no transporte aí a gente tem que garantir que, né, as características de projeto, né, da máquina aqui para chega aqui, instale, faz startup, como comissionamento startup e funciona, entendeu? A ideia é essa. E falar nesse sistema de visão, eu trabalhei há um tempo, já faz um tempinho já, com a parte de inspeção. Inspeção para rótulo. Certo. Rótulo autoadesivo. Né? E tinha uma grande marca da canetinha aí, não vou falar a marca, mas aquela da canetinha da insulina, que fabricavam o rótulo para ela. E tinha um sistema, cara, que foi comprado, ele chama, acho que AVT. Foi comprado de Israel, se eu não me engano. Ele vinha de lá. Isso há 10 anos atrás. A máquina chamava Rotocontrol, né? O fabricante era alemão, da Rotocontrol, e esse sistema era israelense. E era um sistema muito bom, cara. Imagina. Ele verificava... Dedicado, né? Então, a impressão naquele rótulo, ela é muito pequena, né? Ela é muito pequena. Sim. E ele verificava falha naquela impressão ali e na velocidade, cara. Rodava aí 80, 100 metros por minuto. Parava a máquina porque se tinha uma falha de etiqueta. O pessoal, às vezes, que não é... Porque, como é muito grande o nosso nicho de mercado, né? Assim, muito grande que fala, tem muitos produtos. Às vezes o cara conhece de PLC, conhece de sensores e tal, mas não conhece de visão, né? Sim, sim. Então, qual que é a diferença de um sistema de visão industrial que a gente fala, né? Não um de fotografia comum. Sim. Velocidade. Então, ele tem que atender muita velocidade. A gente tem aplicações hoje no Brasil aí de lata, quase 200 mil latas horas. Então, você não enxerga, você tem que pôr na câmera lenta para ver expulsar, né? E você tem que ter ferramentas que vão funcionar independente, porque o erro, às vezes, você não conhece o erro que vai vir. Muitas vezes Não tem um padrão. Não tem, porque o erro... Hoje é um erro X no rótulo. Amanhã o risquinho que tava para a direita tá para a esquerda. Então, ele tem que saber absorver isso. Sim. Mas em sistema de visão, né? Eu até brinco quando eu dou os treinamentos. Em cliente, o comercial fica meio bravo comigo porque eu dou umas... Não, vai com calma. Porque, assim, o cara eu falo que o melhor sistema de visão do mundo é o nosso olho. Mas não só por causa do olho, porque o nosso cérebro que processa, se adapta. Então, às vezes, o cara tá olhando aqui, pô, Luiz, mas a falha aqui... Não, beleza, mas é porque você tá enxergando. A diferença de tonalidade, não, é porque é o seu olho. Então, a hora que você traz pro sistema de visão, você tem que ter muito cuidado. Que nem você comentou, setup, que a gente fala, né? Sim. Distância, a área de detecção, a resolução, o foco. Então, é muitos detalhezinhos, né, que são dedicados para isso. E existem lentes aí que resolvem problemas de medição, por exemplo, que é mais caro que a câmera. Então. Sistema de visão. Esse é um ponto. O sistema da Banner, por exemplo, ele vem completo ou vocês é só a parte de imagem? Não, eu até brinco, né? É uma discussão grande, assim. Em antiga, tipo biscoito bolacha, essas coisas. O que é sistema de visão?
que nós gostamos de dizer como sistema de visão quando vamos ensinar alguém? É o sistema completo. Então, quando você tem uma câmera, ela é embutida de uma lente dedicada, né? Que você especificou para aquela aplicação. Uma iluminação correta, que normalmente a iluminação é 70% do que vai fazer funcionar. Da eficiência ali, o que vai manter isso é a iluminação. Perfeito. Então, câmera, lente, sistema de iluminação, um trigger. Então, esse conjunto é um sistema de visão, que é o que a Banner tem. E existem também, que nós gostamos de falar, dos sensores de visão. O que é isso? Daí é uma coisa pronta só. Não é uma lente, é uma lente embutida. Para ele integrar num PLC. É uma lentezinha embutida, os triggers, mas assim, você normalmente não usa uma luz externa, a luz é dela mesmo, ela não tem um processamento tão grande igual um sistema de visão para tomar decisões. E o sistema, pelo menos o que eu trabalhei, ele vinha com uma carenagem assim, justamente por causa da iluminação. Perfeito. Da iluminação. Então tinha lentes, tal, tinha uma coisa de cara, todo um sistema de iluminação ali próprio para aquilo. O da Banner também é desenvolvido assim. Os nossos distribuidores ou integradores fazem. Ah, entendi. Isso. Daí, qual que é a função minha, por exemplo? Vou no... Luiz, eu tô com uma dificuldade aqui, o distribuidor. Né? Vamos lá, você me ajuda? Por causa de... Quem conhece mais o produto somos nós, né? Sim. Então, eu vou lá e ajudo ele, ó. Essa distância, lente, tal, essa ferramenta, mas, ó, eu indico. Faz um sistema para fechar, porque muita luz externa. Então, bacana. Primeira coisa que você faz, né? Chegar para ver uma aplicação, eu olho para cima assim, o pessoal clarabóia. Por quê? De manhã você tem uma luz, meio-dia é outra. De noite é luz artificial só. Para um sistema de visão, se ele não for iluminado o suficiente ou não tiver proteções, essa transição do sol já vai atrapalhar seu sistema. Ah, tá. Ele faz um setup e daqui a pouco tá variando durante ao longo do tempo, né? E, pessoal, só para... O Luiz já esclareceu um pouco aqui, mas a grosso modo o sistema de visão é para garantir qualidade, tá? De um produto específico que tenha alta velocidade e tem que manter um padrão ali de imagem, né? E ele faz uma inspeção por imagem, né? Isso, exato. E aí ele faz uma inspeção e aí a ação vai depender do que o cara configurar no hardware dele. Por exemplo, é para expulsar o produto, no caso de lata, por exemplo, né? Rótulo não tem jeito, então o rótulo tem que parar a máquina. Então ele identificou... A gente fazia até uma brincadeira, né? Que a gente pegava uma canetinha e marcava na velocidade só para ver até onde ela ia parar, né? Se ela ia enrolar na bobina ou ela ia parar antes, né? Porque assim, não é uma parada de emergência. Pum! Não, não pode, né? Ele tem uma parada ali, desacelera e vai freando, né? Ali. Faz o ciclo e para lá pro cara corrigir. No caso de rótulo, parava a máquina, mas parava em uma mesa de emenda. Então, o cara configurava o sistema, né? Sim. Com aquela metragem ali para parar justamente na mesa de emenda. Aí, o que ele fazia, né? O operador. Ele tinha uma mesa, ele fazia o corte, tirava a parte ruim, fazia a emenda e continuava rodando. Continua. Então, a ação aí de correção vai depender do produto do cara, tudo. Sim. Mas a parte ali de visão, ela pode ser parecida em várias ocasiões, né? Sim. Tanto é que em cases, às vezes a gente pega um case da indústria automotiva e leva para têxtil, por exemplo. Sim. Então, sei lá, já teve no passado de ver furo em manta de pneu. Tem vários jeitos de fazer, né? Sim. Cortina de medição e tal, e com câmera. Pode se transportar para um sistema de têxtil. Então, por exemplo, o cara quer ver se num rolo de têxtil de 100 metros, a hora que ele tá passando, se não tem um furo, uma imperfeição. E é a mesma aplicação, só muda os produtos finais ali, né? Então, sim. E é exatamente o que ele falou, né? Ela vai tomar decisões ou até mandar pro PLC tomar decisões. Daí o PLC em si expulsa, não expulsa, para a máquina, né? Sim. Então, e é legal que tem muitas aplicações, né? Tem até um case bem diferente, assim. A gente sempre tem que pensar fora da casinha, né? Com certeza. Daí... É isso que é o diferencial, né? Exato. E daí qual que era a aplicação, né? Imagina essa caneca, né? Ela tem escrito dos dois lados. Certo. Pô, Luiz, como que eu faço para ver se o DAP Cache, né, tá bem escrito? Pô, uma câmera aqui, tudo que for diferente disso, eu recuso, né? Tá, mas você vai por 2 câmeras? Para mim é melhor, mas pro cliente, o custo, né, a infraestrutura. Ó, uma técnica que foi usada.
uma câmera um pouquinho defasada aqui e um espelho aqui do lado. Ah, pega a reflexão aqui. Pra câmera é tudo 2D, né? É uma câmera 2D. É plano. Então se o foco suportar essa distância, você consegue ver aqui e atrás do objeto. Eu só tenho que tomar cuidado para esse espelho, ele tem que ser plano também, né? Tem que ser perfeito. Porque se ele pegar a reflexão de alguma coisa, vai atrapalhar na capacidade de análise ali. É isso aí. Daí, por isso que vai todo um invólucro, né? Ah, tá. Teve casos que... E os caras não mandou você embora ainda da Banner, porque você não... Você colocou essa solução aí? Não, pior que não. Senão não ia vender, né? Daí o comercial já veio. Bom, mas o bom, você falou assim, para você era bom que utilizasse 2. Beleza. Só que o quanto que você vai vender a mais? Nossa, um monte. Entendeu? O cliente ali. Porque isso aí, gente, tô brincando aqui com ele, mas é uma coisa que acontece com a gente também. Às vezes, você tem que vender um projeto otimizado que funcione para o cliente e que atenda o budget. Porque, assim, é bom vender mais? Claro que é, né? Cara, a gente fazer upsell, cross-sell, é ótimo isso aí. Só que, às vezes, o cara tem... o problema tá lá e ele tem uma verba, CAPEX lá, que o cara falou, pô, você tem só isso aqui. E aí, ele fala, porra, chama você, e aí? Aí você vai e faz a solução, né? E fica um custo otimizado. Sim. Você replica isso e dá escala. É ou não é? A Banner ganha mais, né, do que na quantidade, porque vai oferecer essas soluções, essa solução atrativa, sim, né, financeiramente para um monte de gente. Perfeito. Tem marcas de robôs, né? Tem uma marca de robô que usa um sistema de visão dela, a câmera dela desenvolvida, mas a iluminação é da Banner. Então, assim, seria legal vender a câmera? Seria, mas eu tô vendendo 2 iluminação por robô, que é uma iluminação dedicada, somando sai mais caro que a câmera. Então já é uma solução... O cliente fica feliz, você também. Eu vejo que... projeto de NR12, eu sempre falo... Tem uns concorrentes que são amigos, né? Então a gente sempre bate um papo, tal, você troca insight. Não muito insight, né? Mas você bate um papo com os caras. E aí os caras falam, mas por que a DAP fecha tanto o projeto NR12 e tal? Eu falei, cara, pensa bem, projeto NR12. Você vai... geralmente, projeto NR12, ele é sempre segundo semestre. Por quê? Por causa de budget, certo? O cara não vai gastar o budget dele no primeiro semestre com NR12. Isso é um ponto, né? Salvo exceções, tá, gente? Mas beleza. Aí, segundo semestre. Aí, segundo semestre tem um monte de projeto, né? E não tem empresa para atender. Geralmente é assim. Mas o que acontece? O porquê que a NR12 não deveria ser assim, mas a NR12 ela fica por último, porque a esperança dos gestores, tanto de projeto quanto de manutenção, é que sobre algum budget de algum lado e ele aplica na NR12. É isso. Para ele não tirar de um projeto de conversão que ele poderia... Automação, sistema de visão, por exemplo. Sistema de visão vai aumentar a produtividade, vai garantir a qualidade. Então, ele é mais bem quisto ali do que a NR12. Não deveria, porque a segurança deveria ser prioridade. Mas em muitas empresas, é a realidade do Brasil, gente, que eu tô falando aqui, tá? Não vou esconder de vocês. E aí, por que a DAP, ela faz muitos projetos de NR12, tanto no primeiro quanto no segundo semestre? Otimização de preço, cara. É isso. Otimização da solução, tá? Você não precisa de tudo, né? Não, então, eu posso colocar um scanner, eu posso colocar barreira de segurança, eu posso colocar, cara, existe N soluções, tá? Eu posso integrar com automação, tal. Só que é o seguinte, eu vou falar um português claro aqui, gente. Às vezes, né, uma grade, uma proteção com uma chave de segurança atende. E aí a integração de automação, você vai no diagrama da máquina, tem contato spare lá de segurança. Pronto, a integração tá pronta ali. Isso. Ah, não, eu vou colocar... A máquina é Profinet, eu vou colocar uma conexão, vou fazer um protocolo de rede, vou colocar Profinet, papapá. Só o projeto subindo. Você pega o diagrama da máquina, a máquina já tem spare de segurança. Por quê? Às vezes a máquina vem para você integrar outras coisas nela. É isso. Então aí já contei o segredo para vocês aí, ó. Concorrente que tá assistindo já... Pelo menos ele tá assistindo, vai dar o like. Então, já dá o like aí, igual o insight que eu passei para vocês. Mas assim, os projetos de NR12, cara, você tem que trabalhar muito bem. Claro, principal, segurança. Isso né? Tem que atender.
principal é segurança, né? Segurança e operação, né? Porque, assim, a solução não pode engessar o processo também. Então... E é um dos motivos que, às vezes, eles não gostam, entre aspas, da NR2, porque ela não vai faz trazer porque tá com medo de perder produtividade. Às vezes chega até atrasar um pouquinho, porque Sim, tem o cronograma que ter seguro. Exatamente. Eles ficam com medo, às vezes, de afetar a produtividade. Então... O que eu indico, né, nessas empresas é o quê? Cara, são reuniões de alinhamento de expectativa entre segurança e produção. Segurança, produção e engenharia. Depois segurança, produção, engenharia e manutenção. Aí bateu o martelo nessas 4, aí as outras vai que vai, entendeu? Mas... E custo, cara. Custo. Atender budget aí das empresas, porque é complicado. NR2, imagina, você vai ter que parar seu equipamento para fazer a integração, a instalação, né? Aqui a gente faz fabricação, a gente deixa a instalação só para algumas coisas, né? As paradas são bem poucas, mas quando a gente vai fazer, o cara tem que parar a máquina, certo? Então ele fica sem produzir e ainda desembolsa a grana. Então, cara, tem que... otimizar para o cliente. Exatamente, olhar o bolso do cliente, porque é complicado também. Eu gostaria de fazer um projeto Enterprise? Claro que eu gostaria. Quanto mais produto, quanto mais tecnologia, mais mão de obra específica, os valores também são maiores. Sim. Só que é melhor eu entregar uma solução que atenda a norma, atenda a operação e a segurança, e o cliente fique feliz, e eu consiga replicar isso em vários clientes. Essa é a nossa ideologia, assim. Tanto é que você comentou sobre, normalmente, segundo semestre aí que começa, né? Mas é muito parecido, porque começa o CIPAT ali no segundo semestre, daí a gente participa muito, né? Eles chamam para fazer um workshop, né? Que é a feirinha, né, de segurança lá, daí vai os fornecedores, daí você monta lá cortina de luz, controlador e mostra as soluções pro operador e tal, né? Daí, e é bem nessa época que eles... segundo semestre pro final ali que começa esses workshops. Eu fiz antigo, né? Eu que nem eu comentei, faz um tempo aí que eu tô nessa mercado, né, de automação. Eu fiz curso do Impame não era nem NR12 na época, eu acho que era prensas e... Ah, sim, Nossa, tem muito antigo. Eu lembro disso. O Vezar, veio aqui, o Vezar, especialista em NR12, ele falou sobre esse trabalho com segurança de máquina há muito tempo também. Cara, eu falei um negócio aqui, só para esclarecer, gente. Quando você tem o spare ali, é para avisar a automação, tá? A parte de risco 3, 4, 1 e 2 já foi feita antes. Então, quando a gente atende com o NR12, a gente coloca o painel já, né? Com a interface de segurança, seja CLP, seja relé. Já tem a interface que tá monitorando os caras lá instalado em campo. E aí... para integrar com a automação da máquina, porque às vezes eu faço todo o meu sistema em paralelo, instalo, né, os contatores, se é risco 3 e 4, eu instalo a redundância dos contatores, faço o EDM lá, que é o feedback, faço tudo isso, beleza. Só que aí, eu preciso ter uma integração com a automação. E às vezes, cara, já tem um spare lá esperando. Então você não precisa ligar um HM, um PLC não precisa. Pra ficar via rede. Não preciso. Daí, aí eleva o custo, né? Que nem a maioria dos controladores de segurança aí tem saída que você pode for só para status que a gente fala. Sim. Daí abriu uma porta, informa e tal. Isso, exatamente. Exatamente. E a Banner tem a ver com segurança, nós gostamos bastante de falar disso, né? Só que junto com a segurança intuitiva. Tá. O que é isso, né? Que a gente comenta muito. É sobre você informar o operador que está acontecendo. Como que surgiu isso? Ah, legal. Que é o Visual Factoring nosso, que a Banner desenvolveu. Surgiu, na verdade, em algumas aplicações da necessidade do operador. Por quê? Hoje eu estou trabalhando ali, ok, colocando a peça, botão de manual, aciona, coloca outra peça, legal. Por algum motivo a máquina parou, eu, né, que escuto normal, né, que enxergo e tal, tenho todos os meus sentidos ok, alguns começando ok. Então, o que acontece? Eu vejo uma torre de luz ali do lado, ela acende vermelhinho, acabou. Só que normalmente às vezes ela tá em cima da máquina, né? Daí o que a Banner identificou de um cliente dela? De mudar a cor da luz da máquina. Então ela tá trabalhando, tem uma luz branca, igual tá aqui. Deu algum problema, muda a máquina inteira, pum, fica vermelha. Então o que é isso? Eu tô linkando a segurança
e informar para o operador que, nesse caso, não, ele tinha problema auditivo, né? E ele não escutava o apito. Então, eu tô linkando. Tem até na NR12, né? Que, dependendo do tamanho da máquina, você tem que ter informação visual. Tem, né? tem que ter. Coluna, luminosa e tudo mais. Até IHM a gente já instalou já para status. E daí é legal porque, ó, você atende uma necessidade de acessibilidade. Sim. Para integrar a pessoa ali no trabalho e você tem a luz branca para ela enxergar e depois parou vermelho, parou a máquina, fica vermelho. Daí se quiser, lógico, você vai... Mas isso você instala no painel operacional? Como que é? É uma luminária, por exemplo, nesse caso, né? Tá. É uma luminária mesmo, de LED, e ela muda de cor. Ah, ela muda de cor, com o status da máquina. Isso. E tá, mas e quem manda o sinal para ela? Pode ser o controlador via status, né? Ah, tá. Ou o PLC. Tá, mas entendi. daí o PLC já tá recebendo essa informação e acionando ela. Via cabo também. Via cabo, tá. Se quiser, tem a EOLink, via rede, tá. Mas daí é o que nem você falou. Começa o conector dela é M12? Como que é? M12? Tudo padrão. Padrão. Nós temos que seguir o mercado, né? Sim. Então, M12, maioria, né? Tem M8, mas a maioria é tudo M12 aí. E aí, dependendo do tipo de sinal, a quantidade, por exemplo, é 4 pinos. Mas aí, cada pino é um sinal? É binário, isso aí. Ah, tá. Então, vermelho, daí você junta dois, fica azul, junta outro, fica amarelo. Tá. Entendi. Faz a combinação ali. Isso. Daí Show de bola. Porque, não só isso, né? Mas o ser humano, né? Quando é o operador, você tem que treinar ele para saber o que aconteceu, né? Porque não adianta você pôr alguém lá que nunca trabalhou naquela máquina. A máquina para, acende uma luz vermelha. O que é luz vermelha? Sim. Daí você treina ele, mas quando você treina e tem uma resposta visual, ele absorve muito mais rápido. Todo mundo, nós somos assim, né? Se eu explicar para você uma aplicação, você entende, mas se eu falar, imagina a caneca com um espelho, fica muito mais fácil quando visualiza, né? Com certeza, com certeza. E tem um padrão de cores, né? De normas nacionais e internacionais. Aí, seguir o padrão, o cara vai saber. Vermelho, máquina parada e tudo mais, né? Sim. Azul é reset, né? Tá pedindo um reset. Mas é bem bacana essa parte de... E é uma coisa que a pessoa não dá muita importância. A identidade visual, assim, na máquina, sabe? Sim. Essa comunicação visual. Porque, assim, cara, imagina essas máquinas muito grandes, né? E tudo mais. A gente fez adequação NR12 em máquinas prensa contínua de MDF. E aí a gente colocou até uma IHM. Mas a IHM, ela era só de monitoramento. Certo. E ela comunicava direto com o CLP de segurança. Mas pra que isso? Para mostrar aonde que estava acionado. Porque imagina que é uma máquina que tem uma porrada de barreira de segurança. Papelzinho lá do MDF, da capa grudou lá e o cara, né, parou a máquina, entendeu? Aí fica... o cara não sabe qual barreira tá interrompida, mas na IHM mostra lá, entendeu? É o case clássico, assim, né? Então a Banner tem soluções de botão de emergência com luz, né? Ah, sim. Então, por exemplo, clássico, você falou da barreira, né? Para um papelzinho. Mas normalmente troca de turno ou, sei lá, vai parar a linha que não é o correto, tá? Não é o correto, mas acontece. Bate no botão de emergência e vai tomar o café. Se a máquina é muito grande, né? Indústria de papel, de processo, tem que sair puxando um botão por vez. Daí tem, sei lá, 30 botões. Olha o tempo que se perdeu. Agora, se tem uma luzinha falando, aquele botão de emergência que tá acionado, você vai direto nele. Com certeza. E é igualzinho da IHM. Você ajuda o operador também. Ou o próximo operador que tá entrando. Então, aí é que tá. Todo mundo fala, NR12 ingessa. Pô, eu acredito que neste ponto a gente tá agilizando. Sim, não, né? Exato. Pô, a gente instalou o sistema de segurança, deixou a máquina mais segura e deixou lá uma IHM pro cara ver. E isso hoje, que nem a gente levou uma solução pra feira agora... Faz, acho que alguns meses aí, 6 meses, a gente levou uma solução da IHM que compartilha a tela com um monitor. Então, pô, você coloca um monitor lá de uma TV aí igual essa aqui, grande, sei lá, 50 polegadas, e você coloca em cima da máquina. Isso aí. Né? Coloca uma virada para cada lado lá, pô, o cara vê tudo. Então, o quanto você agiliza, né, no processo. Sim. O cara não fica mais perdidão lá. E, por exemplo, uma aplicação... Sabe kit
perfume, maquiagem. Sei, sei. Às vezes vai o kit completo, né? A pessoa compra e daí tem que montar lá no centro de distribuição. Tem um tempo para fazer isso, né? Porque vem a esteira, daí tá passando o produto, a pessoa vai montando o colaborador. Só que acontece, se você não informa ele o tempo que ele tem, às vezes o que acontecia? Ele fazia tão rápido que ele terminava e ficava esperando. Daí começava a dar gargalo na próxima etapa. Tá. Daí qual que foi a ideia? Colocar uma luminária de LED que ela consegue te mostrar o tempo. Poderia ser um reloginho, mas ela fica mais bonito, né? Assim, ela fica uma lumináriazinha LED assim, baixando o tempo. Daí, o que acontece? E além disso, cria um bem-estar pro operador, por quê? É a lógica inversa. Ao invés dele tentar ir rápido, ele sabe que ele tem bastante tempo. Daí ele faz com calma. Sim, não qualidade maior. Qualidade melhor pro operador. Daí ele termina a hora que ele passou. Ele tem um tempo menor ali para a próxima caixa, mas ele se desgastou muito menos. Sim, sim. Então, ó, uma aplicação simples, né? Usando iluminação para ajudar o operador também. Cara, tem infinidade. A gente... É o simples que funciona, né? O simples que traz resultado. Aquela história do ventilador para ver a caixinha vazia, né? Todo mundo conhece essa. Verdade. Eu vi uma no LinkedIn, não sei se é aqui no Brasil, mas aquela lá foi muito... Mas puta gambiarrona mesmo. O cara colocou um pano assim... E acho que batia no frasco e virava, dava um tombo nele. Você viu? Dava o tombo nele. Agora, como que você vai achar um material para colocar lá no lugar daquele pano, né? É adaptação técnica definitiva. Cara. Puxa, tem umas coisas que você vê assim o pessoal adaptando que é show de bola, né? A parte de sistema de visão hoje, com, né, o avanço da produção em altas velocidades, você vê muito investimento das empresas brasileiras nisso? Você que está aí detém a tecnologia aí, né? Trabalha com tecnologia de sistema de visão. O que você acha que o pessoal tá investindo mais nisso para ter mais qualidade e produtividade? Sim, porque o que acontece? Ele está ligado diretamente a faturamento da empresa, né? Tá. Porque, um exemplo, né? O rótulo sai sem a informação de data e lote ali. Se o rótulo sai sem essa informação, ele volta o lote inteiro praticamente, o cliente final dele, né? Sim. Então, isso é dinheiro, é retrabalho. Então, isso eles estão investindo porque é mais caro ter esse retrabalho do que você investir num sistema desse, por exemplo, né? Então, é onde eles têm mais investido, né? Com relação à qualidade do produto em si. Tá. Né? O produto que está saindo da fábrica dele, né? Qual que é a grande dificuldade, a grande questão do sistema de visão, né? Que eu comentei um pouco mais cedo. Ele tem que ser bem dimensionado, e daí é o que você trouxe também, a expectativa com o que ele vai fazer. Então, porque quando ele é dimensionado para uma aplicação, não pode amanhã ou depois você querer fazer mais 3, 4 com a mesma câmera. Então, ele tem que ser muito bem dimensionado para aquele resolvedor de problema, né? Qual que é o problema de falta, às vezes, um pouquinho de maturidade da indústria em si, das pessoas que enxergam? Eles acham que o sistema de visão vai fazer tudo a qualquer hora, sem precisar de nenhuma adaptação. E não é assim, né? Você fez para aquela solução, você tem que usar para aquela solução. Não adianta amanhã eu vir... Ô, Luiz, eu usava para essa caneca, beleza. Daí, amanhã não é mais essa caneca, é uma garrafa PET de 2 litros. Sim. Tem que mudar bastante coisa. Funcionar, funciona, mas... Não é um setup, né? Mudou totalmente o produto, né? Então, isso às vezes falta um pouco de maturidade, expectativa do que o cliente quer e a solução. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, né? Você comentou que vocês fazem isso no início do projeto. Sim, o TAP lá, o né? TAP, é isso. E nós fazemos os relatórios de visão. Legal. Que é isso. Então, nós fazemos normalmente em laboratório, né? E o distribuidor normalmente finaliza com teste em campo. Só que respeitando tudo que foi feito em laboratório. Altura, que nem eu comentei, distância, tem luz, não tem, qual luz, filtro. Outra coisa importante no sistema de visão, né? Filtros. Então, que tipo de luz você quer que entre na câmera?
só infravermelho, só branca, né? Tipo assim, você quer eliminar o infravermelho, só a verde. Então você consegue, com essas técnicas, alguns resultados melhores, né? Ah, entendi. Então, você jogar uma luz de uma cor e um filtro, você enxerga só alguns detalhes da peça. Porque as outras cores não entram na iluminação, no obturador, por exemplo, na câmera. Então, essa maturidade só que falta um pouquinho, infelizmente, né? Já... Quantos casos e casos do cliente falar, pô, mas eu tenho a câmera e não tá funcionando. Daí eu chego lá, não, é porque você não tá com a iluminação. Puxa. Daí falta um pouquinho dessa maturidade, né? E é algo da indústria brasileira, né? Não tem muito que... Tem que esperar ela ir evoluindo um pouco. Você falou um ponto, cara. E aí, gente, não é uma crítica aqui. Eu acho que é uma sugestão até. Tem muita coisa e é cultural aqui no Brasil, tá? Tem muita tecnologia que o cara compra a máquina, compra uma Enterprise. A máquina faz isso, faz aquilo. Chega aqui no Brasil... tem tanta variação de produto que ele coloca na máquina, e aí tem uma certa tecnologia que é automática, por exemplo, tá? Faz alguma ação automática. Mas por esse range não atender a especificação lá de quando ele comprou a máquina, a especificação tá aqui, ó. Os limites estão aqui. Ele faz isso, ó, aqui no Brasil. Aí não funciona automático, ele para de usar. Não, isso aqui não funciona. Isso aqui nunca funcionou. Nunca funcionou isso aí. É verdade. Essa tecnologia aí nunca funcionou. Às vezes, e nem é preconceito de país, tá? Não. É a cultura. É a cultura aqui que... do Brasil, cara. Não, porque o pessoal quer o jeitinho brasileiro, né? Quer colocar tanta coisa num mesmo equipamento, né? E aí não vou falar que eles estão errados, claro que não, porque, cara, no Brasil, eu acho que o pessoal se reinventa mesmo. Sim, não é. E tira a lei de pedra. Aqui é complicado. Aqui o pessoal é versátil e manda ver. Só que assim, também não pode denegrir a tecnologia que tá ali. Aí. Que é boa. É boa. Só que ela foi feita para aqueles limites. E você ultrapassou aqueles limites. É o que você falou. Sim. Às vezes o cara põe para colocar numa latinha e quer pôr uma garrafa PET lá. Entendeu? Então... Pô, não tá vendo a garrafa inteira, não. Não tá, então... tem que... Exatamente. Tem que retrabalhar, talvez, né? Que nem pegar um celular... Muda o projeto, não é um setup, né? Isso aí, é um projeto. Não é um setup, muda o projeto, né? Que nem pegar um celular, quantas vezes? Todo mundo fez isso, né? A lua tá bonita, você quer dar um zoom lá e tirar aquela foto maravilhosa. O celular tem câmera, mas não é feito pra isso, com né? Com certeza. Então, tem alguns pontos. Por exemplo, eu trabalhei em empresa que... acho que as 3 empresas que eu trabalhei era tudo máquina alemã. E tinha coisas que o pessoal, isso aí não funciona, nem usa. Então, a última vez que eu assim, não foi... Eu me questionei sobre não funcionar, né? Uhum. A máquina rodava, acho que 300 metros por minuto, ou 350 metros por minuto, não lembro. Acho que é 300. Um coulter, né? Um coulter é um revestidor. Então... rodava e tal. Não, mas ela não roda, porque isso, tal. Eu falei, pô, não, a máquina é velha, tal. E outra, estoura tudo, papel, tal. Eu falei, puta, tem alguma coisa errada, né? Aí, tal, eu era da manutenção, passei pra produção. Falei, vamos calibrar essas... Já foi calibrado aqui as células de carga? Não, nunca foi calibrado. Então, o controle de tensão para papel, né? Ele tem um rolo, né? Onde tem 2 células de carga. E aí o papel passa por ele, e ali ele é calibrado com um amplificador, né, que passa para o CLP, e aí o que acontece? É conjunto. Tem o sensor, que são as células de carga, o amplificador que manda esse sinal, então vem sinal miliamperes, né? Aí depois vai de 0, acho que é de 0 a 5 volts, de 0 a 10 ou de 0 a 5, não lembro, vai pro CLP, pro cartão analógico. Mas beleza. Aí, essa máquina já foi... Não, nunca foi calibrado. Pô, não foi calibrado, pô? Será que ela... Então, como é que o drive vai entender que a medição tá errada? Ele tá pegando uma medição errada. Vamos calibrar. Calibramos. Cara, nunca vi dar tão certo. Nunca vi dar tão certo. Calibrou, colocou papel lá. Cara, tinha um ponto assim que subiu o material parecia uma gangorra quando eu acelerava. Pulando. Material... estabilizado, assim, ó, paradinho, estabilizado, cara. Eu falei, aí, ó. E aí é uma coisa que, tipo assim, isso, antes de ser feito isso, fazia uns 10 anos que não rodava naquela velocidade. Claro,
Não é recomendado você rodar 300 metros por minuto direto. Mas a máquina foi feita para isso, certo? Vai ter desgaste maior? Vai. Mas uma hora ou outra você pode rodar, ou não é? Exato. Então, mas eu não posso rodar porque o papel estoura. Eu não posso rodar porque... É isso. Tá. Você tem que saber Crença limitante, né? É a expectativa e saber usar o produto. Exatamente. Que nem, existe algum player ruim no mercado? Não tem. Não. Só que cada dispositivo é uma indicação. É uma solução. É uma solução. Então, um vai ser um pouquinho melhor aqui, outro um pouquinho melhor ali, né? Então, que nem o pessoal fala hoje em dia muito de IO-Link, né? Então, o IO-Link, o conceito, a ideia dele de você pegar dados do device, né, do sensor, saber quanto tempo ele está ali rodando, qual lote de fabricação, se ele está ligado, desligado, se ele está... Você consegue saber tudo. Sim. Isso é legal. Mas... E é uma comunicação para dispositivos de campo, né? De campo. Vamos dizer assim, de baixo hardware, talvez, de baixa complexidade, vamos dizer. Isso, são os devices de campo, né? São quem pega os dados, né? Digamos assim. Isso. Eu tenho um master, né? E aí recebo tudo isso, né? Tem o master, daí tem os devices embaixo, né? Pode ser sensores, válvulas, iluminação, torre de luz, qualquer tipo de device em IO-Link, né? Vai pro master, daí esse master que tem programação. Se você quiser já fazer algumas lógicas nele, você pode. Tem master que só coletam esse dado e jogam para um PLC, que normalmente é o que o nosso mercado usa, né? Sempre vai ter um PLCzão lá atrás trabalhando tudo. Mas a grande ideia do IO-Link que o pessoal mais usa, né? As empresas, é para descentralizar, né? Então a ideia é de você coletar muitos IOs jogando pro seu PLC, sem ficar aquela fiarada puxando lá para cima. Exatamente, você centraliza no master e dele vai pro PLC, né? Isso, daí dá para tirar muito mais. E aí não sai o link ali, né? Ali já sai um protocolo de rede já. Isso, do master sai protocolo de rede. Do master sai um protocolo de rede pro PLC, né? Então o IO-Link é um protocolo que a gente fala, né? Alguns não gostam de falar protocolo, outros falam. Mas é uma comunicação ponto a ponto, né? Device e master. Sempre tem que ter o master. E daí ele pode ir pro PLC, no caso, né? Ou, sei lá, tem alguns masters. A Banner tem que você pode coletar e jogar pra nuvem. Se ele quiser jogar na nuvem, por exemplo. Não precisa de um PLC. Joga direto. Mas depende da aplicação do cliente, né? Sim. E tem limitação de cabo, de comprimento, meio físico? Ele foi conceituado para ser 20 metros, né, o IO-Link, mas hoje já tem algumas soluções em IO-Link com mais metragem, 40 metros, né? E tem alguns que tem até os repetidores de IO-Link, né? O pessoal coloca no meio do caminho e repete aí muitos mais metros, né? E vamos falar um pouquinho do meio físico pra gente... O pessoal é curioso aí, o pessoal de campo aí. Conector M12 padrão? M12 padrão tem que ser. Cabo chuldado? Não precisa no IO-Link, né? Não é um analógico. Analógico já tem que ser, mas 4 pinos. Na verdade, assim, né? Vamos desmistificar aqui. São 3 pinos, né? Você só usa 3 pinos no IO-Link, alimentação, e o terceiro pino ali que seria a comunicação. Mas, por convenção, quase nenhum fabricante produz 3 pinos, né? Nenhum cabo quase é 3 pinos, né? Faz 4. Já faz 4, então usa os 4. Tá. Daí tem sensor que o outro pino, ao invés de ser IO-Link, é outra saída. Então o cabo eu posso usar um normal. Normal. Tá. Isso aí, daí M12. M12 tem alguns M8, né? Mas o mais convencional é o M12. Por quê? A ideia do IO-Link é ser bem global na questão de intercambiabilidade dos produtos. Tá. Então, a Banner tem um sensor IO-Link. Ela pode usar com o master de outra marca? Pode. Ficaria mais bonito que o da Banner? Ficaria. Mas pode ser de outra marca. Tá. O master da Banner pode pegar um sensor de outra marca? Pode. E qual que é o meio físico? É o mesmo cabo. Então isso é muito legal para o cliente final. Tá, legal. Eu sou meio curioso. E a parte da endereçamento? Por exemplo, eu não é um protocolo de rede. Tá, mas quando eu for conectar, por exemplo, eu pego um master que ele é para 8 saídas. Certo. 8 saídas. Eu vou ligar lá a válvula, eu vou ligar sensor, eu vou ligar tanto elemento de sinal quanto receptor. Como que eu faço para colocar isso lá, falar pro master, esse cara é esse, esse cara é esse, esse cara é esse?
dispositivo, né? Cada device, a válvula, o sensor, é uma função do fabricante disponibilizar o IODD, que seria... IODD. Como que eu explico, né? Normalmente nos treinamentos. É uma listinha, é uma lista, uma tabelinha de informações, né? Então, como que eu leio a medida do sensor? Então, você vai acessar esse índice, esse subíndice, e ele vai estar ali, por exemplo... Tá, e não necessariamente, por exemplo, eu peguei um master banner. E aí, cara, eu vou ligar uma válvula Festo lá. Você joga o IODD da Festo dentro do Vai master ser da banda. todos aqueles caras ali vai seguir, vamos dizer, o protocolo IO-Link. Isso, daí tem que ser padronizado. Tá. Isso que é legal no IO-Link, né? O IODD tem que seguir um padrão. Então, lá dentro tem um padrão do que são tem característica para sensor, tem característica para válvula, é isso? Isso, O IODD. isso. Daí, além disso, ele fala assim, né? Por exemplo, eu pego um sensorzinho fotoelétrico comum, Tá. né? De presença e ausência. Lá ele vai te dar informações menores. Então, presença e ausência, se o laser ali está estável e qual saída está acionada. Um exemplo básico. Se eu pegar um sensor de medição, você já pode ver mais informações. Ganho, distância, se é contraste, qual o contraste que ele está lendo. Então, o que muda é a quantidade de informações que você vai ler. Então, o da válvula, ele sabe que é uma válvula porque vai estar lá o fabricante, que é uma válvula, o modelo da válvula, e ele vai ter as informações da válvula. Entendi. Só que isso é padronizado, porque tem os dados cíclicos e os dados acíclicos. Todo IO-Link. O que é isso, né? Dado cíclico fica mandando sem parar. Então, ou seja, eu espetei meu sensor, o master vai ficar lendo. Distância, pressão de válvula, abertura da válvula, isso aí é online. Certo. Online é mais legal de falar, até que fica mais fácil, né? O acíclico não, eu tenho que ir lá perguntar para ele. Ô, sensor 3, tá? Você tá trabalhando em que modo? Eu tô trabalhando no modo janela. E ele te responde, esse é um dado acíclico. Válvula, você tá trabalhando de 0 a 10 ou 4 a 20? Isso é uma configuração já pré-setada, né? Então, você vai lá e pergunta, é o dado acíclico. Entendi. Então, esses padrões tá dentro do IO-Link. E é legal por causa disso. Qualquer tipo de player pode ler o outro tipo de player. Então, você não se amarra mais, né? Então, antes uma máquina vinha, de ponta a ponta, tinha que ser a solução até o final. Sim. Agora, se por algum motivo o cliente quer se adaptar para um novo produto ou trocar um produto que já não está atendendo ele mais, hoje em dia dá. Sim. E talvez não, eu acredito que o IO-Link resolveu a questão do cabo, né? E fez uma comunicação de baixo nível, vamos dizer assim. Isso. Para que os dispositivos ali da ponta estejam em rede também, né? E você tenha mais dados dele, né? Mais dados, exatamente, feedback aí, né? Sim. Infelizmente, assim, né? Hoje ele tem um potencial gigante, o IO-Link, né? As indústrias estão usando, mas não no seu potencial máximo, né? Então, por exemplo, né? Você tira um sensor, põe outro do mesmo modelo, ele pode automaticamente receber essas informações, né? Mas hoje não é todo mundo que faz isso. Eles usam mais para informações menores, né? E para descentralizar mesmo, né? Tirar um pouco dos cabos também ali do custo do projeto. Exato. Também. Isso é tendência também, né? E uma outra tendência agora, falar de produtos que estão na sua carteira aí, é a parte de wireless, né? Sim. E wireless e tem a parte de I/O também, de I/O. Me fugiu a palavra agora, mas vamos falar do IoT. IoT, exatamente. Porque o IoT já vai jogar direto para a nuvem, né? Então, vai subir como dados já. O que acontece com a indústria 4.0, né? Você tem que pegar dados, né? Então é um grande pacotinho, né? Pegar dados, subir para a nuvem, Big Data, tomar decisões. Então isso é um pouquinho do que engloba a indústria 4.0. Com isso, a Banner já tinha há muito tempo, tem acho que mais de 20 anos que a Banner desenvolveu o wireless para a indústria, né? Então, por que nós falamos wireless industrial? Porque ele não sofre interferência, tem algumas técnicas que ele foi feito para ser robusto, que dentro da indústria o bicho pega, né? Tem motor para tudo que é lado, parede, metal. Então, qual que é a ideia? Com um controlador wireless, você consegue ter vários rádios na planta. Pode ser rádios para
sinal digital comum. Pode ser rádio para ver a saúde do motor, se ele está vibrando no nível correto. Ver um ponto de orvalho de uma tubulação para ver se ela não está começando a criar umidade lá dentro. Então, hoje, né, grandes montadoras usam uma solução que é aquela chamadinha de cordinha antigamente, né? Puxava a cordinha e um cabo lá na ponta, puxava uma chavinha e chamava manutenção. Hoje não, hoje é uma caixinha wireless a bateria, aperta um botão, vai lá na sala da manutenção. Vai em outro botão, vai na sala de reposição de material. Então, um controlador de wireless, e nesse caso ele está subindo, pode ser tanto para o PLC ou direto para a nuvem. Daí você tem, que informações você pode ter, né? Quantas vezes apertou, quanto tempo demorou para ser atendido o operador, né? Então, ele chamou uma reposição de peça. Quanto tempo ele ficou no delivery, que nós falamos delivery, né? Para receber esse material. Então, tudo isso são informações para o decisor tomar decisões sobre mudança de layout, gargalos de produção, porque temos que ter dados para poder tomar decisões dentro da indústria. Sim, claro. Então, hoje nós temos rádios instalados, por exemplo, para ver OE de máquina. Então, OE de máquina é um conceito legal que você quer saber a disponibilidade, eficiência, performance, né? Então, sim. Traduzindo aí um pouquinho, né? Máquina tá ligada? Indicador de eficiência global, gente. Tem uns 3 que o Luiz falou aí, e aí monta... Então, eles multiplicam os 3 e dá eficiência global. Eficiência. A máquina tá produzindo em 80, em 70, né? Então, tá ligada, se tá ligada, porque não tá trabalhando, se não tá trabalhando, qual foi o motivo? Tem algumas dinâmicas, né? Então, tem rádios, né, industriais. Por que rádios, né? Pô, Luiz, passa cabo. Funciona, lógico, né? Cabo, antes de ter wireless, é o que mandava, né? Sim. Mas é caro, né? E não tem tanta interferência, né? Salvo exceções que a gente falou de cabo chuldado e tudo mais, mas cabo não tem tanta interferência quanto o rádio, né? Wireless. E você não tem o gasto, né? Por exemplo. Pô, mas é 40 metros de cabo. Tá, mas você tem que, às vezes, na indústria, né? Subir lá no teto, passar na eletrocalha, descer do outro lado. Tudo isso é custo, é plataforma, né? Então, você põe um rádio, liga ali os sinais do motor ligado, quantas peças passou e tal. Manda isso para um controlador wireless e sobe para a nuvem. Daí a nuvem pode ser qualquer nuvem, não tem... Isso que é legal, que eu gosto muito do conceito de trabalho da Banner, né? O dado não é da Banner, né? Então, a partir do momento que saiu tudo ali é do cliente. Saiu do controlador para a nuvem, ou tá dentro do controle, é do cliente. Eu nunca vou ter acesso a isso, né? Então, quem toma as decisões, os dashboards, sempre é o cliente, né? Então, entendi. Com relação à segurança de dados, cibersegurança, hoje em dia é muito importante isso. Isso, né? Nossa, isso aí é... A gente fez um Dapcast aqui só para falar de cibersegurança e é um assunto muito importante, porque assim, é a mesma coisa que você falar de transportar valores sem os caras lá para fazer a segurança. É isso aí. Né? Dados é isso, né? Se você tiver os seus dados abertos aí, cara... Você tem que guardar num lugar seguro. Exatamente. Então, tem muita solução em wireless, né? Que são as coletas de dados, né? Então, por exemplo, empilhadeiras. Tem algumas soluções que, hoje em dia, né? É comum ainda, né? Tá evoluindo, mas é comum. O empilhadeirista fica andando dentro da indústria sem parar, né? Por quê? Às vezes ele tem, sei lá, 10 pontos de trabalho que ele precisa reabastecer. Então ele vai, passa. O posto 5 precisa de peça. Ele vai, volta, pega a peça e volta lá abastecer. Sim. Funciona, resolve o problema, resolve. Só que qual que é a questão? Tempo que ele está gastando para fazer isso, ele já poderia ter atendido direto. Energia, gasolina, acidentes. Sim. A gente falou de NR12, né? Exatamente. Uma empilhadeira andando é um perigo. Probabilidade aumenta, né? Daí você coloca um rádio na empilhadeira e outro na estação. Ele aperta. Estação 5. Aparece lá no displayzinho, num rádio com displayzinho. Estação 5. O cara já sabe que ele... Bom é a instalação, né, cara? Nossa. Rádio é uma coisa... Então... O sonho aqui da nossa equipe é quando alguma norma de segurança aprovar botões NR12 via rádio. E já perguntam direto, viu? Não, porque, cara...
Imagina você ter que fazer uma ligação de um botão de emergência, cara, a, sei lá, 300 metros, só aquele cara lá, né? Só aquele cara. E você não poder ligar a rádio, né? E você levar um cabinho lá pra fazer isso aí, Daí, cara. isso quando você não instala lá, daí testa, não funciona. Por que não tá funcionando? Porque é 300 metros, tem ruído, tem tudo. Nossa, cara, eu vou falar pra você, tem algumas coisas que... a gente fez instalação uma vez de alguns CLP de segurança da SIC. Uhum. E aí a gente colocou os cabos de comunicação, porque você pode comunicar, fazer uma malha Sim. entre eles, né? E a gente colocou e tinha limitação de comprimento de um CLP para o outro, a gente não sabia. Daí não funciona. Porque ele não é que nem um repetidor, ele tem limitação. Não, ele funcionou, mas funcionou capenga. Aí a gente falou, caramba, né? Aí entramos em contato com a SIC. Falou, não, cara, acho que era até 100 metros, se eu não me engano, o cabo. E aí passou a especificação do cabo. Aí a gente teve que mudar os painéis, mas aí funcionou. Que legal. A gente mudou os painéis para atingir 80 metros ali, ter uma faixa de segurança. E aí funcionou o projeto. Mas era uma coisa que a gente não tinha conhecimento. E Sim. assim, a gente abriu até o datasheet dele, cara. O Flexsoft, a gente é acostumado a trabalhar com ele aqui. E passou em branco. Passou. Por isso que tem os fabricantes estão para ajudar, né? Daí Exatamente. tem que ligar para quem sabe Exatamente. pedir ajuda dos universitários. Cara, e os caras deram suporte, a gente já fez a mudança e deu certo. Que massa. Mas essa questão de wireless foi um paradigma que de uns anos para cá tá bem legal trabalhar, assim. Mas até 2000 ali, 2013, 2014, era difícil, assim, a pessoa entender que é algo confiável, que não vai falhar, porque se conhecia um wireless comum, né? O residencial e tal. Sim. Então, esse paradigma de você ir lá e explicar, mostrar a tecnologia, né? Então, hoje nosso wireless trabalha em salto em frequência, então é uma tecnologia conhecida, mas ele tem algumas seguranças que só o mestre e o Node conhecem, né? Então, só eles sabem os canais que eles vão conversar e tal. E até se explicar isso, daí você tem que... Não, é certificado a Anatel, inclusive dá um bom trabalho fazer certificação Anatel. Aqui no Brasil, tudo dá trabalho, as agências, tudo dá trabalho. E é engraçado, porque a Banner é americana, né? É uma empresa americana. Sim. E você explicar para um americano que a cada 2 anos você precisa recertificar, mas ele vira para mim e fala, mas não mudou o produto? Daí ele, não, mas é Brasil, né? Cada 2 anos é um certificado novo. Uma burocracia que gera uma graninha e tudo, por aí vai. Mas hoje o wireless está bem legal de trabalhar assim, né? Então, e mais pela flexibilidade. E vamos falar, tudo bem, você falou só as condições boas, né? O mundo perfeito, mas o que limita a minha utilização do wireless? Corta agora, tô brincando. Primeiro, é essencial, igual a gente falou do sistema de visão, tem um teste de site survey que a gente fala. O que é isso? Eu preciso saber se a qualidade do sinal tá boa. Então não adianta eu chegar lá, vende 10 rádios e tchau. Não. Qual o ponto, qual a distância entre eles, faço o teste, tá dentro do padrão ok para se vender, que tem alguns limites, né, de porcentagem de teste de sinal. Tá ok? Validou. Não tá ok? Então vamos pensar ou numa reposição de antena, repetidores. Então, o maior vilão hoje, né, no início de projeto é isso. A pessoa não respeitar o que foi testado. Então, isso, infelizmente, às vezes testou, daí, não, preciso mudar aqui para 3 salas pro lado. Isso aí pode ser um inimigo grande, né? E o que já aconteceu, por incrível que pareça, instalamos um projeto, rodou bonito 1 ano, depois ele começou a cair, desconectar, daí o que aconteceu? Quando a gente testou e instalou, entre os rádios tinha uma árvore pequena. Em 1 ano a folha dela cresceu e virou uma interferência, né? Ela não é mais uma visada. Sim. Isso aí já é algo que atrapalha, por exemplo, em campo aberto. Dentro de indústria, remanejamento de máquina, você mudou o ambiente, tudo isso... Muda o layout ali. Muda o layout, você pôs um container na frente de um rádio, virou quase uma gaiola de fralda. Sim. Então tudo isso aí tem que ser respeitado, né? E lógico,
todo rádio, nós temos alguns modelos, né? Cada rádio é para uma aplicação. Então, são alguns que até a linha chama performance, porque ele é mais rápido. Então, Luiz, eu quero apertar o botão e acender a luz o mais rápido possível. Então, temos que respeitar o tempo do wireless, né? Então, não, para mim não importa o tempo, tá? Então, a gente tem outros tipos de rádios que tem repetidores, mas não são tão rápidos quanto um performance. Então, essas questões de expectativa, novamente, né? E o que vai ser entregue. E o que atrapalha com relação a wireless, a tempo, né? Clima. Hoje, se você tá num dia quente, seco, é bom para fazer um teste de sinal, porque a radiofrequência trabalha melhor. Tá. Se você tá num dia frio, úmido, ela trabalha muito pior. Tem interferência. Então, assim, porque o tempo seco, menos partícula no ar. Então, e calor, e então ele transmite mais rápido. Frio, as moléculas estão mais paradas, porque tá frio. Sim. E tem mais umidade, então tem mais molécula no ar. É mais interferência pro rádio atravessar. Então, tudo isso também... No Brasil não muito, mas que nem nos Estados Unidos. Nevou, é um problema. Nevou, ferrou. É isso aí. Então, tem esses detalhes. Tem detalhes que às vezes você tem, por exemplo, um controlador... Você tem limites de gateways, de rádios para colocar nele. Então, às vezes, você tem salas muito fechadas, às vezes você vai ter que pôr um controlador por sala. Então, você tem que respeitar os limites do equipamento, claro. né? E lembrar que é o que você falou, não é igual ao fio. Tipo assim, por que hoje a segurança não aceita um botão via wireless ainda? Porque tem que ter redundância, tem que ter auto-check, tem que ter várias... Exatamente. Características que o wireless hoje não é feito para isso, né? Sim. Então... mas assim, eu acredito que a tecnologia, cara, evolui muito, né? Muito. E hoje a gente tá numa era que você vê a inteligência artificial, né? De uma hora para outra aí surge uma aqui e tá ganhando da outra e aí vai... a gente implementou aqui que estamos usando inteligência artificial aqui já, né? Na parte de orçamentos e planejamento e tal. Beleza, então a gente tem um machine learning para ir aprendendo e tal. Aí eu assisti um episódio do Flow esses tempos aí, que aquele cara da astronomia lá, aquele grandão. O Sérgio. O Sérgio falando da Manus, né? Cara, eu já falei, porra, nós estamos pra trás. Aí ele começou a falar dos agentes e tal. O ChatGPT também já tem um agente, né? Mas ele disse que essa a Manus aí é uma coisa de louco. Bom, aí você já vê que, né, é uma competição. Então, o negócio... E ainda tem gente, principalmente da indústria, que nem conhece ainda inteligência artificial. Eu acho que... E infelizmente... Tá perdendo tempo, né? Tá. E qual que é um pouco do nosso trabalho, né? Às vezes chegar num cliente que ele tá funcionando. Por que eu vou mexer no que tá funcionando? Então você tem que sentar lá, explicar, não, isso aqui vai te trazer isso, só que traz esse benefício. Então isso é um trabalho árduo, assim, mas que... Por quê? Porque as pessoas às vezes é normal, tá acomodada, funciona, vamos continuar. E daí, só que tem muito mais vantagens, né? Tecnologias novas. Então, e aí o que acontece, né? Que acontece principalmente no Brasil, na indústria 4.0. Vocês têm soluções, fabricantes têm um monte de solução para a indústria 4.0. Isso é o limite. Mas o que acontece? Há muitas empresas, cara, ela não tem nenhum CLP ainda. Tem máquina que ela tá lógica de contato, lógica de relé ainda. Então... Tanto é que a média do nosso parque fabril no Brasil é mais de 20 anos, assim. As máquinas têm, em média, mais de 20. Ou seja, tem de 40, 50. É isso. Como que você vai pensar em implementar coleta de dados se nem um CLP você tem? 20 anos... Nem sensor, você tá usando chave aí, contato seco para monitorar as coisas. Fala de aí o link, então. Então, isso aí é complicado. Só que assim, né? Se um cara tá numa indústria e ele não quer ficar para trás, ele compra um ativo que um ativo hoje, ele já vai vir com todas as características da indústria 4.0. Tanto é que essa questão da evolução da tecnologia, banner por ano é mais de 40 produtos novos. Então, assim, tirando a atualização, tal. Então, sim, upgrade aí. Então é muita coisa nova com melhoria, com novidades, né? Então,
falando de um player, imagina somando todos, mais soluções pneumáticas. Nossa, A Banner tem pneumática também? Não. Ah, tá. Não, só um entendi, exemplo. entendi. Ela é mais focada aí em parte de sensor Isso. e as soluções. Essa parte de visão, cara, eu acredito que boa parte do Parque Fabril aqui que tem velocidade vai querer investir, vai querer instalar para garantir, né, o processo. Hoje, qual que é o grande dilema do sistema de visão? É velocidade, né? A principal e confiabilidade de não falhar. Rodar lá 10 anos e a câmera funcionando, né? Quando a gente fala de IA em câmera, né? O que acontece às vezes, né? Soluções tem, a gente vê aí. O cara sabe se você tá feliz, né? Na fila de um parque de diversão. Mas tem que ter processamento por trás. Então, assim, tem soluções que precisam de um PC que o PC é 100 mil reais. Por exemplo, que é um PC industrial e tal. Então, tá evoluindo, mas ainda tem soluções que precisam do sistema de visão, mas é aquele que só... É o que você falou. Rótulo tá ok, manda bala. Então, entendi. Tem a evolução da IA dentro do sistema de visão que precisa, tá certo? Sim. Mas ainda tem o sistema de visão para ver a qualidade dos produtos e aguentar o chão de fábrica, que é pauleira. E tem lugares que o ambiente é muito agressivo, né, cara? Nossa Senhora. E aí não combina muito, né? Você colocar um sistema de visão, uma coisa assim, para um ambiente muito, muito agressivo, tipo fertilizante ou algo do tipo, né? É que também, né, vamos dizer assim, para esse exemplo que eu falei, não tem tanto, né? Mas eu fui na Gerdau e é a unidade de reciclagem. E eles têm um sensor lá para ver. Eu não sei o que não pode vir no meio do aço lá. Eles têm um sistema de inspeção para esse cara, para detectar. Então vem a sucata lá e vai passando numa esteirona assim. E aí eles têm um sistema de visão lá, tal, para ver isso aí. Para fazer um check-up ali. Aí ele é aí qualquer coisa ele para a esteira, o cara vai e tira aquela parte e depois segue de novo. Eu não lembro o produto que não pode entrar, mas, cara, não sei se é um contaminante ou metal pesado, eu não lembro. Eu acho que é metal pesado, tá? Tipo lítio, essas coisas assim, de bateria, essas coisas. Eu acho que era isso. Será que é uma câmera comum ou é algo dedicado? Não, então, eu acho que não é uma câmera. É tipo um sensor, algo do tipo ali que detecta aquele cara, tá? Porque até existem, mas é muito raro de se ver e vem muito indústria química. Tem câmeras que nós chamamos de hiperespectral, né? Então, o que é isso? Hoje, o olho humano, ele enxerga ali 300 e quase 400 nanômetros até 700 e pouquinho. Daí começa o infravermelho, que ninguém enxerga, né? Se enxergar é super-herói aí da Marvel. E o ultravioleta, que nós não enxergamos, mas faz mal para nossa pele. Sim. Isso é o que o olho humano enxerga. Câmeras comuns, da Banner, por exemplo, do nosso celular, ele enxerga o infravermelho também. Então, se você pegar o controle remoto e apontar na câmera, você vê a luzinha roxa ali do controle remoto. Que legal. É um jeito de ver se a pilha não acabou também. Vou comprar o sistema de visão pra ver essa pilha. Daí, o que acontece? Do IR lá pra cima, que é mais de 1000 nanômetros... Mas você sabe disso porque você testou, né? Na sua casa, né? Depois que eu aprendi, eu falei, cheguei em casa. Daí, acima de 1000 nanômetros são as hiperespectrais, né? O que é isso? Então, por exemplo, drogas, produtos químicos, farmacêuticos, quando você joga a luz, ele reage apenas nesse tipo de câmera. Daí ele sabe o componente que está lá dentro. Se está no componente dosagem correta, se tem algum contaminante de droga que não poderia. Então, isso são as Por isso que eu perguntei, né? Mas aí deve ser um sensor que pega um determinado... dedicado. Alguma coisa dedicado lá. Mas é bacana, porque não pode entrar, né? Porque depois isso aí é tudo triturado lá e vai pra... Eu já vi aciaria lá e tudo mais. Soluções simples, nós estamos falando, né? Mas normalmente tem em esteira de vidro, né? Que realimenta os vidros para a indústria de vidro quando tem os restos, né? Os cavacos de vidro e tal. Tem ímã em cima para se tiver algum metal ele puxa. Para não entrar ímã lá no forno, não dá nenhum problema. Que bacana. É uma solução mais simples, né? Mas tem que ter, senão... É verdade. E, cara, são as soluções simples, né? Do dia a dia. É assim, para pensar nela, para desenvolver, na verdade, para ter a ideia,
demora um pouco, mas é uma coisa que você põe lá e resolve o problema, né? Daí que vai um pouco do conhecimento de chão de fábrica. Exatamente. Ali, de visitar, né? Exatamente. E você ganha experiência conversando com os operadores, porque às vezes eles fazem essas adaptações, te dão uma ideia boa de... E às vezes tira o cara de lá, não sabe porque depois não roda, né? Exato. É porque ele entendia do processo e fazia aquilo lá, né? E não digo que tem que ser assim, tá, gente? Sim. Não tem que ter uma pessoa lá que sabe tudo, mas isso, tirar ela não roda a máquina, mas se ela sabe tudo, por que você não vai lá e não aprende com ela? Então, fica aí um insight aí. Bom, Luiz, estamos chegando aí ao final do nosso DAPcast e, cara, a hora passa muito rápida, muito rápido mesmo. Agradeço a sua presença aqui e, como sempre, no final, eu sempre peço para deixar os contatos, deixar seu LinkedIn, o site da Banner aí, para o pessoal entrar em contato e ter acesso também às tecnologias, né? Eu sei que é distribuidor, mas se entrar no site lá, vai achar um distribuidor, né, perto da onde tem a demanda, né? E a Banner, né, a ideia é o cliente final, nós atendermos eles para que depois um distribuidor também continue o trabalho. Então, isso aí pode legal. entrar em contato. Então, aproveitando o gancho, né? Luiz Fioravante no LinkedIn. Tô numa foto lá bonita, tô elegante. Banner, site, né? bannerengineering.com. Tem o BR também, mas o .com ele é um pouquinho atualizado mais rápido, mas os dois você acha, né? Pode pôr Banner do Brasil também, você vai achar aí no Google as soluções e lá tem tudo que nós conversamos aqui tem área de soluções, área de produtos, imagens, tudo que você quiser, você encontra lá. Gostaria de agradecer, Dário. Nós que agradecemos. O Luiz, que tá ali atrás das câmeras, o Xará. Luiz Xará tá só nos bastidores ali. Organizando. E muito obrigado pela oportunidade, tá? Sim, claro. Tenho acompanhado há um bom tempo, aí já tive alguns amigos aqui na dinâmica. As portas estão sempre abertas a vocês aí. Eu que tenho que agradecer vocês, porque eu faço convite pelo LinkedIn aí, vocês vêm de bom grado contribuir aí com o nosso público também. Temos que nos ajudar nesse mercado nosso. Já é difícil, temos que nos ajudar sempre. Com certeza. Bom, ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Obrigado, hein?